Essa edição marca a nova fase do mangá Witchwatch e também um destaque para um mangá que acabou recebendo uma posição bem mais baixa do que normalmente ele vem recebido. Vou comentar isso e outros destaques também sobre quem serão, quem sabe, os próximos cancelados. Tudo isso nesse vídeo. Acompanhe o canal para você não perder nenhuma novidade, se inscreva e deixa o like aí pro crescimento. Nesse vídeo comentarei a edição 51 da Shonen Jump. O vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde do que normal porque acabei de ter uma correria aí, mas enfim, importante que estamos aqui, né? Na capa da revista tivemos o Witchwatch, como eu já havia falado, é um mangá que tá começando a nova fase, né? Agora algumas coisas aconteceram, então agora o autor ele vai andar com a história, né? As páginas coloridas tivemos para o Kyoshi-kun, para o DK Yusha e para um one shot, o Dawn Shows. Foram os destaques dessa edição. Gás novatos ainda temos o Goron Egg e o Tonari no Soegawa. Nessa edição, o One Piece ele ficou ausente, vai estar de volta na próxima edição. Temos o Hooded Dragon, que é somente na versão digital, e o Hunter x Hunter, que está em hiato até o momento. Partindo para os mangás ranqueados nessa edição, tivemos aí no total 14 mangás ao todo. A última posição ficou o Ort, que eu acredito que não vai passar agora dessa nova leva. Então eu acredito que o mangá vai sim ser cancelado. Já demorou um pouco mais, né? Eu já havia falado isso há algum tempo. Então o Ort é um mangá que não vai passar muito disso. O Harukazu Mount ele ficou na posição 13 e também é um outro que eu não acredito numa sobrevivência até o momento. Ele e Ort vem sempre ficando nas últimas posições desde essa nova leva. Então eu acredito que os dois mangás podem ser assim, os próximos até então mais prováveis a serem cancelados. Até então só tenho na mente esses dois mangás. Pode ser um terceiro, eu vou comentar ele daqui a pouco. Pelo menos esses dois mangás até então, ao meu ver, tem chances de serem cancelados até uma próxima leva. E aí quando seria mais ou menos, né? Tendo em vista que tivemos acabado de sair de uma nova leva, acredito que daqui umas 10 semanas aproximadamente, dependendo aí, né, se a Jump vai querer lançar em janeiro ou em fevereiro, pode ser mais ou menos por aí, então eu diria mais ou menos por volta disso, né, 10 semanas, 10 edições vai ser o suficiente para lançar novos mangás, né, e consequentemente cancelar outros. A 12ª posição, tivemos o Nu Exorcist, que tem posições baixas, mas não interfere muito na sua popularidade, só mais uma escolha editorial mesmo, não faz tanta diferença, né. E temos na 11ª posição o Delusive Samurai, que, como eu já falo algumas vezes, né, existe a questão de encerramento da obra, por isso que eu falei de um terceiro mangá, que pode ser Delusive Samurai, dois mangás cancelados que seriam o Ort e o Harukazu Mount, e um mangá que seria encerrado, que no caso seria o Delusive Samurai. Então até então seriam 3, mas teremos que se realmente o Delusive Samurai será encerrado já numa próxima leva. Pelo que se deu para notar, tudo já está bem encaixado, né, em questão de desenvolvimento, plots e tudo mais, então acredito que até então o autor ele só vai fechar algumas pontas, então até então tá tudo indicando um encerramento aí para Delusive Samurai. Eu não acho que o mangá vai passar de mais de 10 capítulos até o encerramento. Tudo vem indicado que logo as coisas vão se fechar. Então eu acredito que sim, uma próxima leva de Delusive Samurai já seria então encerrado, colocando então 3 mangás nessa provável lista de mangás que deixarão a revista. A 10ª posição tem uma surpresa, ao Nohaku. Bem estranha uma posição tão baixa para o Nohaku, tendo em vista que o mangá sempre está nas primeiras posições, mas isso não interfere na sua popularidade. Posições baixas não necessariamente querem dizer baixa popularidade, é somente uma forma da Jump organizar a revista. Às vezes é só mais a questão de prioridades mesmo, né, organização e tudo mais. Algumas das vezes as posições em toques, elas funcionam até para ajudar outros mangás, por exemplo. No caso, um mangá popular é colocado do lado de um mangá não tão popular que a revista às vezes quer priorizar. Então isso pode, quem sabe, fazer com que alguns leitores se interessem ao estar lendo a revista, né? E outros pontos também, como por exemplo, obras com temáticas semelhantes são colocadas às vezes um ao lado do outro para um leitor que gosta de um mangá ver um mangá que uma temática semelhante acaba se interessando também. Então tem muitas questões aí. Então, um mangá que ele recebe uma posição baixa, isso não indica uma baixa popularidade na maioria das vezes. Lógico, tem algumas exceções, como eu falo, por exemplo, de Harukazu Mount e Tomochibi no Ort. Mas isso aí são outras questões, né? Então, eu vi a questão, por exemplo, de Kagurabachi num vídeo anterior, só estou sempre de olho nos comentários também, falando sobre a questão de Kagurabachi receber posições baixas com alguma frequência, né, já faz um tempo, mas isso não quer dizer que o mangá está em uma situação ruim ou uma popularidade baixa. Já falei alguns vídeos com questão, por exemplo, a Kagurabachi, eu vou adiantando um pouquinho ele, vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas Kagurabachi ele já tem uma fanbase muito sólida, então não necessariamente colocar ele nas primeiras posições faz tanta diferença assim. A revista provavelmente, um dos pontos que eu acho, né, aqui vem entra um pouco de achismo também, é que a revista bota o mangá em posições um pouco mais baixas para quem sabe aqueles leitores que já são firmes, né, no caso, já leem o mangá na revista, eles então, quem sabe, se interessam por alguns mangás aí nas proximidades, né, no qual o Kagurabachi é colocado.
Tem a questão também de Blue Box, que também é colocaram uma posição baixa, talvez tenha sido a mesma situação também. Lógico, existem outras questões, né, como por exemplo, momentos da história. Se o mangá tá em um arco muito importante, muito frenético, ou um capítulo muito importante, o desenvolvimento da história, ou até quem sabe a abertura de arco e fechamento, dependendo de tudo isso, a revista muitas vezes coloca o mangá em posições altas. Tem como por exemplo o Kyoshi-kun, que no seu arco anterior, quando o mangá estava aí no clímax do arco anterior, o mangá começou a receber posições um pouco mais altas. Então isso só mostrou que a revista estava interessada em ranquear o mangá, em divulgar o mangá nesses momentos. O Witchwatch, com alguns acontecimentos nos capítulos anteriores, o mangá começou a receber posições bem altas. Então isso foi indicativo que a revista estava interessada em popularizar a obra. O Madano Witch, ele sempre recebe posições boas, porque o mangá, ele tem uma boa recepção, ele tá se iniciando de certa forma, né? O mangá tem um pouco mais de um ano, mas é uma aposta da revista, tendo em vista que ele não é um mangá tão popular assim como o Kagurabachi, em questão de vendas eu falo, né? Então eu acredito que a revista quer que o mangá seja expressivo também em vendas. Então isso é um ponto aí que a gente precisa levar em consideração. As posições em toques não necessariamente indicam popularidade, mas é uma forma da revista então trabalhar em popularizar a obra, em quem sabe trazer um pouco mais de público para certas obras, né? Então existe muitas essas questões também. A Onohako acabou ficando numa posição um pouco mais baixa nessa edição, mas isso não quer dizer nada. O mangá provavelmente na próxima edição receberá uma posição alta. O Roboco, ele ficou na posição 9, também não vou demorar muito aqui, apesar de ter demorado muito em Onohako, então vamos passar adiante, que é o Himaten, que está na posição 8. O mangá, de certa forma, tem uma popularidade interessante. A revista ainda trabalha na permanência e sucesso dessa obra, apesar de que eu não acho que o mangá vai chegar tão longe assim em questão de popularidade. Não que eu estou dizendo que o mangá será cancelado, eu tinha esse pensamento há alguns meses atrás, mas eu não acredito nisso atualmente. Então o mangá vai continuar em publicação, a revista ainda vai divulgar bastante a obra, acredito eu. Então veremos o que a obra ainda pode entregar. A 7ª posição, aí agora chegamos a Kagurabachi, ficou no meio da revista, uma posição boa, não uma posição mal. Acredito que o mangá ainda tem uma fanbase muito forte, uma popularidade muito grande que só tem potencial para crescer ainda mais. Tendo em vista também as questões de animes, né, que ainda não foi oficializado, pelo menos até onde eu sei não foi. Então acredito eu que quando tudo isso sair, o mangá que já é popular vai crescer ainda mais. Temos o Akane Banashi, tá com o anime perto de sair também, né? Ano que vem, não sei exatamente a data, mas tá mais perto do que antes, né? De qualquer forma, o Akane Banashi faz um certo sucesso, mas eu acho que pode crescer com o anime. A 5ª posição é o Some Your Heart, mangá que recebe posições altas com alguma frequência, né? Desde a primeira toque, isso é muito importante e mostra que a revista talvez queira apostar nesse mangá. É uma temática um pouco diferente, né? Some Your Heart é um tipo de mangá que eu não vejo na Shonen Jump, é bem comum encontrar em outras revistas. Eu vejo até essas temáticas até em seinen também. Então, Summoner Hats é uma aposta um pouco diferente do convencional que eu vejo aqui em questão de romances, por exemplo. Então, pelo menos aqui é uma aposta diferente. Vamos ver se isso vai dar certo. Até então, eu venho ficando contente com a situação de Summoner Hats. Vamos esperar o volume 1 sair para a gente ter uma ideia melhor sobre essa situação. A 4ª posição é o Madano Witch. Já falei a questão sobre ele também, né? Que é um mangá que a revista prioriza bastante, recebe bastante posições altas, então a revista quer que o mangá se popularize ainda mais. Mojuro ficou na 3ª posição, um mangá que sem problemas, né, em questão de popularidade. Vou esperar o volume 1 sair pra gente ter uma ideia de quanto que vai vender, se ele vai ter números até iguais a Jujutsu Kaisen, né, acima de 1 milhão. Mas eu não acredito tanto nisso. Normalmente continuações não tendem a ter o mesmo nível de sucesso dos mangás principais. Eu vejo isso, por exemplo, em Boruto, tem na Nação Taizai, os Cavaleiros Zodíacos também, né? Normalmente, pelo menos do histórico de alguns desses mangás, os mangás continuações não têm o mesmo nível de popularidade da obra principal. Vamos ver se como o juro vai ser diferente, acredito que não, mas vejamos como é que será, né? A 2ª posição é o Sakamoto Days, recebendo uma ótima posição como sempre, né? Aqui pelo menos, infelizmente, não ficou junto com seu parceiro de posições altas, que é o Onohako, mas a próxima edição provavelmente estará aí de novo. A 1ª posição é o Shinobi Goto, um mangá que recebe posições altas com alguma frequência, não toda semana, mas é um sinal de que a revista quer apoiar bastante o mangá. Uma 1ª posição bem merecida ao meu ver. Vejamos como que será nas próximas edições. De qualquer forma, na próxima edição, que será a edição 52, teremos a capa da revista One Piece, que voltará depois dessa edição, né? Ficou ausente. O Roboco, ele vai receber páginas coloridas juntos com o Madano Witch e um one shot, mais um one shot na edição. Mas isso fica para o próximo vídeo. Esse vídeo acabou atrasando um pouco por conta de algumas questões, né?
Mas estamos aqui de volta, o importante é isso. O próximo vídeo de toque ainda vai sair nessa semana. Vou ver quando que vai sair exatamente. Mas pode ficar ligados aí que vai estar saindo aí. De qualquer forma é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo.